Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o professor Thiago Teixeira e nesse vídeo a gente vai dar continuidade sobre o nosso estudo sobre as 11 leis do universo. A gente vai estar tratando hoje da 8ª lei, a lei da não resistência. E caso você ainda não tenha assistido os outros vídeos, eu indicaria que você pausasse esse vídeo, que você voltasse, assistisse as outras aulas, assistisse os outros vídeos para que você não pegue o barco andando, para que você venha ter um melhor entendimento do que está sendo tratado aqui e para que através desse conteúdo, através desses estudos que a gente está fazendo, você venha conseguir expandir sua consciência, ver uma nova forma de pensar sobre a vida para que você consiga resolver seus problemas sem muita dificuldade. Então a lei da não resistência, como já foi dito antes, isso aqui é um resumo, né? Eu sou aluno do professor Marcos Trombetta, ele foi a pessoa quem elaborou esse curso, quem trouxe esse material, através do qual a gente está estudando a partir de agora. E caso você tenha interesse em estar conhecendo o curso completo produzido por ele, eu vou estar deixando o link aqui em cima ou aqui abaixo para que você possa estar conhecendo esse curso. Esse curso, as 11 leis do universo, com certeza pode e vai transformar a sua vida a partir do momento que você entender como funcionam essas leis e como você trabalhar de acordo com elas, como você aplicar elas na sua vida. Isso é um resumo, tá, pessoal? Esse resumo aqui, se fosse para me ler na íntegra, a gente ia ficar horas e horas aqui, mas eu dei uma resumida ali, peguei as partes mais importantes para que a gente venha estudá-las e para que a gente venha comentar em cima delas e ter um bom entendimento a respeito delas. Então a lei da não resistência, e particularmente do meu ponto de vista, não que as outras leis não sejam importantes, cada uma é tão importante quanto a outra, mas essa lei aqui, quando você entende ela e quando você põe ela em prática, você vai ser uma pessoa que vai parar de sofrer, vai abandonar o sofrimento, uma pessoa que não vai ter atrito, uma pessoa que não vai ter motivos para se chatear, você vai viver sua vida mais leve, mais tranquilo, sem muita dor de cabeça. E o autor começa com a seguinte frase: existem muitas coisas no mundo a serem corrigidas, e existem, as quais aparentam que não serão corrigidas a menos que alguma resistência seja imposta. E a gente é assim, a gente vê algo errado, a gente vê alguma situação errada e a gente quer resistir, a gente quer dar um jeito de tentar resolver, a gente quer pôr algum tipo de energia, a gente quer fazer algum tipo de força para resolver o problema. Desculpa. A resistência falha, então se você resiste ao problema, você vai estar tendendo a falhar. A resistência falha, pois ela não está de acordo com a harmonia e a ordem. Jesus dizia, não resista ao mal. Então essa frase que Jesus dizia de não resista ao mal, não quer dizer somente aos seres negativos ou ao mal em si, mas não resistir ao mal, ou seja, você não confrontar, você não ir de frente, não bater de frente, você deixar o mal seguir o fluxo dele, você não impor, não gastar, não desperdiçar da sua energia resistindo a ele. Mas existem pessoas que são tão tolas que há tempos que eles querem que a prosperidade venha até elas, depois abarram com conversação sobre pobreza e discórdia, elas sufocam o fluxo da abundância com conversas negativas. Então você vê, as pessoas querem abundância, as pessoas querem uma vida próspera, querem dinheiro, mas só que elas querem da boca para fora, porque o que acontece? Elas querem, falam que querem, desejam ter, mas lá no fundo depois vão começar a reclamar da vida. Reclamar da situação financeira, reclamar do político, reclamar dos ladrões, reclamar da dívida. Então o que ela está gerando com isso? Ela está gerando uma força contrária, ela está gerando uma confusão de pensamentos. Então, por exemplo, como pode a pessoa querer uma coisa, mais focar, desperdiçar e empreender energia em outra? Uma pessoa disse, estou trabalhando duro contra a limitação, pois eu já tive o suficiente disso. Ou seja, essa pessoa estava trabalhando duro, ela estava exigindo força, ela estava empregando energia contra uma situação, a situação de limitação. A mensagem do autor, ele comentando aqui, foi para ela: pare de lutar contra a limitação e comece a trabalhar em direção da prosperidade. Então você vê como é diferente aqui, você lutar contra uma situação, ou seja, talvez contra a pobreza, talvez contra a doença ou contra alguma outra situação. Então você vai fazer da seguinte forma, ao invés de lutar contra, qual que é o contrário da doença? A saúde. Então ao invés de lutar contra a doença, você vai trabalhar em prol da saúde, você vai se exercitar, se alimentar melhor, corrigir seus hábitos diários. Ou seja, se o contrário da pobreza é a riqueza, então você, ao invés de trabalhar contra a pobreza, você vai trabalhar a favor da riqueza. Você vai estudar mais, você vai trabalhar mais, você vai se esforçar mais, então você não vai estar gerando uma força contrária. A lei não requer que nós lutemos contra aquilo que não queremos, mas sim requer que lutemos em direção daquilo que buscamos. Acho que ficou bem claro aqui, né?
Nós não devemos em nenhum momento dedicar nosso tempo, pensamento e energia. Você vê que todos esses três processos aqui, ó, tempo, pensamento e energia, isso aqui é a mesma coisa que a lei da atração. Então, por exemplo, se você estiver dedicando seu tempo, pensamento, energia e sentimento, você vai estar atraindo para você. Então, se todo esse processo você está... Então, se todo esse processo você está investindo ele em coisas negativas, você automaticamente vai estar atraindo coisas negativas para você. Com aquilo que é contrário daquilo que queremos. Isso ativará uma resistência contrária à lei e irá barrar o caminho daquilo que desejamos que chegue até nós. Ele dá um exemplo. A água é muito poderosa, no entanto, ela é um elemento perfeito da não resistência. O artista marcial Bruce Lee, ele falava sobre essa lei, ele tinha entendido essa lei, então em alguns dos seus depoimentos, em alguns documentários que ele fez, ele usava essa filosofia, essa filosofia da água. Então a água não resiste ao adversário, ela não resiste à pedra, ela flui ao redor da pedra, ela contorna a pedra e continua o seu processo, continua a sua caminhada, ela não fica resistindo ali, ela flui ao redor. A água é muito poderosa, a resistência, ela não perde tempo algum com os obstáculos, mas silenciosamente vai abrindo seu caminho em meio às interferências e apressa-se em ir em frente, ou seja, o caminho da água é para frente. Tem um obstáculo, ela não vai ficar desperdiçando tempo com aquele obstáculo. E isso é interessante a gente seguir e aplicar isso na nossa vida. Não desperdiçar tempo com os obstáculos, apenas contorná-los silenciosamente, sem reclamar, sem dar força, sem dar energia para ele e continuar seguindo o nosso fluxo. Algumas pessoas imprudentes, quando elas encontram obstáculos, elas param seu progresso para reunirem suas forças e depois começarem uma luta para removê-lo do caminho. Isso é considerado pelo autor como uma imprudência. Se nós levarmos a vida lutando, nos opondo, resistindo, argumentando, nós seremos obrigados a enfrentarmos muito mais obstáculos. Ou seja, se você desperdiça energia, se você desprende energia para isso, você vai criar um campo magnético que mais situações iguais a essa, você vai estar atraindo para a sua vida. E provavelmente estaremos tão ocupados lutando contra os obstáculos que iremos perder a noção do nosso verdadeiro objetivo. Se nós estivermos sempre nos preparando para o próximo obstáculo, ou seja, às vezes a pessoa tem um dinheiro na poupança, ela quer poupar aquele dinheiro para supostamente uma situação de aperto. Então, se ela está guardando esse dinheiro para uma situação de aperto, com certeza, o que ela vai ter? O que ela vai estar atraindo para poder usar esse dinheiro? Uma situação de aperto. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma poupança e guarda dinheiro, então guarde esse dinheiro para coisas boas. Se acaso eventualmente acontecer um evento ou outro e você precisar usar para alguma situação de aperto, tudo bem, mas pelo menos você tem o dinheiro e está poupando ele para coisas benéficas para a sua vida. Os estudantes da lei são como o riacho. Eles enfrentam seus piores momentos quando eles ainda são fracos em poder e entendimento. Ou seja, uma pessoa que inicia esse tipo de estudo, ela ainda é fraca em poder e entendimento, mas conforme ela vai estudando, conforme ela vai entendendo e aplicando isso na vida dela, enquanto eles crescem em seu novo caminho, na verdade, os obstáculos e testes serão abundantes. Ou seja, a gente vai ter vários. Por quê? Porque a gente está sendo provado, a gente está sendo testado para que a nossa fé cresça, para que a gente venha entender corretamente como a lei funciona. Os mais sábios, ou seja, aqueles que já trilharam esse caminho, aqueles que já estão mais à frente, não irão lutar contra os obstáculos, mas abençoá-los. Ou seja, abençoe os obstáculos, abençoe as dificuldades, abençoe seus inimigos. Já foi dito por Jesus, abençoai seus inimigos, porque eles servem como degraus, eles servem como degraus para te fazerem subir de nível, para te tornar uma pessoa melhor. Mas abençoá-los e seguir em frente. Conforme eles seguirem em frente com fé e com certeza, eles irão tornando-se mais fortes, ou seja, o estudante desse tipo de conteúdo. Assim como o riacho se torna um rio. O seu curso irá tornar-se mais reto, o seu conhecimento bem mais profundo e o grande oceano, que é o nosso maior objetivo, não estará tão longe da gente. Se um homem resiste a uma situação, ele a terá com ele para sempre. Ou seja, onde o foco expande. Então, quanto mais você resiste a uma situação, mais dessa situação você vai ter. Então, por exemplo, vamos supor que na sua família tem alguém que é alcoólatra, alguém que é viciado em algum tipo de droga, bebida, seja lá o que for. E se você gera uma resistência contrária contra isso, você só vai estar alimentando mais disso. Então, essa pessoa com certeza não vai largar o vício. Ao contrário disso, você teria que imaginar, visualizar essa pessoa como uma pessoa sadia.
como uma pessoa sem vícios e, consequentemente, com o passar do tempo, isso vai se materializar. É a fé, é o conceito de fé. Jesus não dizia que fé é a certeza das coisas que se espera? Então a certeza você tem que ter agora, no momento. A certeza no momento das coisas que você quer ver lá na frente. A firme convicção das coisas que ainda não se veem, mas irão acontecer. Abençoados são os mansos. E não confunda mansidão com fraqueza, ou seja, a pessoa, às vezes as pessoas veem as pessoas mansas que não atritam, que não combatem, que não batem de frente, e às vezes tem elas como as pessoas fracas. E ele está dizendo, não confunda isso com fraqueza. Ao contrário, isso refere-se àqueles que são capazes de seguir a lei da não resistência. Porque é muito mais fácil você resistir a uma situação do que você conseguir aplicar a lei da não resistência. Para você conseguir aplicar a lei da não resistência, você tem que ser uma pessoa muito forte. Uma pessoa que já conseguiu entender a lei, uma pessoa que já transcendeu o seu ego, ou seja, o ego é aquela coisa, aquele ser, aquele impulso natural que você vai ter de querer lutar contra a situação. Ou seja, para a pessoa conseguir aplicar a lei da não resistência, ela já tem que ter tido uma certa superação do seu ego. Ser pacífico não significa ser um tolo ou um capacho que todos passam por cima. Guardem isso. Ser pacífico, uma pessoa que luta pela paz, uma pessoa que prefere a paz, não significa ser um tolo ou um capacho pelo qual todos passam por cima. Agindo assim, a pessoa que é pacífica, a pessoa que é mansa, quando ela age assim, ela se faz um mestre. Ela se torna um mestre. É mestre de quem? Não é mestre do outro, mestre do fulano, não. É mestre de si mesmo. Mestre de si mesmo, aquela pessoa que já dominou seu ego, já dominou seus instintos inferiores, já transcendeu eles, já passou, já superou eles. Para viver sabiamente é preciso ser forte e positivo, embora justamente manso, forte e positivo. No último vídeo eu falei sobre entropia psíquica. Entropia psíquica é o processo que a gente entende que se a gente não dispor de energia, se a gente não pôr energia para pensar no que é bom, naturalmente nossa mentalidade ela vai sempre tender para a perca de energia, para o descaso, vai sempre pender para o que é negativo. Então, para viver sabiamente é preciso ser forte e positivo, embora justamente manso. Tal força não é medida pelo tamanho do corpo ou por força muscular, não é força física, mas pela força da mente e do espírito, força mental e espiritual. Para viver sabiamente, mansidão é a força pela qual você vence um argumento recusando-se a argumentar. Na China eles têm um conceito chamado Wu Wei, que significa ação através da não ação. É a mesma coisa que o autor disse aqui, só que com outras palavras. Mansidão é a força pela qual você vence um argumento recusando-se a argumentar. Ou seja, você não precisa provar que você está com a razão. Se o que você disse ou se o que você fez é certo, o certo sempre vai ser o certo, independente de quem discorde disso. Se na sua consciência o que você está falando, o que você está fazendo é certo, ótimo. Você não precisa ficar argumentando, desperdiçando energia, nem querendo, nem precisando provar isso para ninguém. O certo sempre será o certo, o outro querendo acreditar ou não. Quando perplexo, lembre-se de que o pequeno riacho é tão determinado que ele, para chegar ao oceano, seja tão determinado em conquistar tudo o que há de bom que te espera. Por que retardar esses benefícios colocando obstáculos na sua prosperidade? Vamos prosseguir pelo caminho da não resistência. Todo pensamento de preocupação, todo pensamento de medo, dúvida, reclamação, argumentos contrários e pensamento de fúria são como pedregulhos que tendem a mudar o curso natural e o tamanho do qual tende a mudar o curso e impedir que você chegue ao seu objetivo. Então, todo esse pensamento de preocupação, medo é um sentimento, dúvida, reclamação, argumentos contrários, pensamentos de fúria, eles só tendem a atrasar o seu processo, só tendem a tirar você do seu curso, do curso do seu objetivo. Una suas forças do bem com as forças do bem que está buscando você. Ou seja, se você é uma pessoa que busca a força do bem, pode ter certeza que o bem também está te buscando. Remova e dissolva qualquer obstáculo, não amaldiçoando, reclamando e lutando contra, mas abençoando, agradecendo, sendo grato por ele, e estando disposto a compreendê-lo, porque todo obstáculo, toda dificuldade ele traz consigo, é como Napoleão Hill dizia, toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente, ou seja, todo obstáculo, tudo você precisa tirar alguma lição, compreender alguma coisa através dele. Não o veja mais como uma pedra no caminho, ou seja, não veja os obstáculos, as dificuldades pelas quais você passa como uma pedra no seu caminho, mas sim como um degrau que o levará em direção ao seu
ao seu mais alto ser, ou seja, a melhor versão de você mesmo. Essa foi a lei da não resistência, como eu disse, uma lei top, uma lei filé, uma lei que precisa ser estudada, precisa ser meditada em cima dela e posta em prática para que você venha abandonar o sofrimento e toda a preocupação e para que sua vida possa fluir de acordo com as leis do universo. Espero que tenha gostado, se gostou, curta, compartilhe, não deixe de deixar seu comentário. Vou deixar o link do curso caso você queira estar adquirindo, caso você queira conhecer o curso completo. Também vou deixar aqui um link do nosso grupo no WhatsApp, caso você queira vir participar e receber de primeira mão conteúdos como esse. Te aguardo no próximo vídeo, Deus abençoe e até o próximo.